Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet. O que não falta no Brasil são casas de apostas que estão fora da lei. A 1xBet está regularizada e pode servir você por dentro da legislação brasileira. Se você tem mais de 18 anos, aproveita o link aqui, ó, tá na descrição do vídeo, também tá no nosso comentário fixado. Acessa lá o nosso link, pega o seu cupom GODOY1x e tenta a sorte com os jogos nesta terça-feira. Tem Fortaleza e Flamengo, Atlético Mineiro e Juventude, Barcelona e Brest, Palmeiras e Botafogo. A 1xBet é uma das casas de aposta mais antigas que tem, patrocinadora do Barcelona e de vários campeonatos ao redor do mundo. Então, ó, o link está na descrição do vídeo, no nosso comentário fixado. Confira o nosso cupom GODOY1x, tenta a sua sorte e divirta-se com moderação. Galera, vamos trazer aqui, cara, primeiro temos uma informação importante, né, que acabou sendo divulgada. Falando aí sobre desejo de presidente, pessoal, eu tenho uma opinião um pouco que inversa essas situações de que presidente tem sonho, aí Landim sonha com Caleri e tal. Vamos falar do presente, antes de falar de sonho, e esses sonhos de presidentes, de dirigentes, enfim. O Flamengo tem um jogo muito importante amanhã contra o Fortaleza, no Castelão, às 8 horas. O Flamengo terá o retorno de alguns jogadores, né? O Felipe Luiz vai receber aquele famoso pacote de reforços, né? De jogadores que estavam ausentes, seja por lesão, suspensão, afastado. Também todos ali estarão de volta para o Felipe Luiz. São cerca de 8 atletas, né, que o Felipe Luiz vai ter. O Flamengo tem que encarar esse jogo, é um jogo a cada, né? Faz o seu papel, cara. Não precisa pensar no jogo da 38ª, faz o jogo de agora. Não precisa pensar no que vai acontecer no jogo Palmeiras e Botafogo, que é no mesmo dia e dependendo do panorama, dependendo, como a gente trouxe no nosso vídeo de ontem, no nosso vídeo anterior, ele pode dar ao Flamengo um caminho, mostrar, então faz o jogo a jogo. E esse jogo contra o Fortaleza, na minha opinião, apesar do Flamengo ter ainda o confronto contra o Criciúma fora de casa, tem um jogo na última rodada contra o Vitória no Maracanã, tem um grande jogo contra o Internacional, uma promessa de pode ser mais um jogo muito agradável de ser visto como foi no Beira-Rio recentemente. O Inter conseguiu também a vitória, até ultrapassou no momento o Flamengo na tabela, mas esse jogo em especial com o Fortaleza é um jogo difícil. Se a gente olhar a tabela, olhar tudo que aconteceu ao longo dessa temporada, o Fortaleza, cara, dentro de casa, no Castelão, um time muito chato, um time muito competitivo, um time... Acontece o seguinte, se vocês olharem números de jogo, estatística de jogo, o Fortaleza ele joga em casa, mas ele não faz questão de se comportar como um mandante, não necessariamente em todos os jogos. Tiveram vários jogos ao longo da temporada que o Leão do Pici entregou a bola pro adversário e aí ele todo armado na saída, com velocidade, na ligação com o Lucero, várias vezes. Então, assim, é curioso a forma com que esse time do Vojvoda, ele conseguiu se transformar em competitivo, pontuação alta, com uma proposta de reação em muitos momentos e até dentro de casa. Então é um tipo de jogo, amanhã a gente até pode falar melhor sobre essa condição tática do jogo. O Flamengo tem que ficar de olho na transição defensiva, porque pode ser ali uma grande armadilha que o Fortaleza vai montar para o Flamengo. No Maracanã, o Flamengo acabou perdendo para o Fortaleza. Foi uma partida abaixo que o Flamengo fez e uma partida praticamente letal do Fortaleza. E agora o jogo no Castelão. E caso o Flamengo vença o Fortaleza, o Flamengo, cara, ganha uma posição ali na tabela. E mais do que isso, dependendo do que vai acontecendo, o Flamengo vai seguindo ali o seu caminho e pode ser que lá na frente. Trazer aqui para vocês, temos a lista, né, desses do Flamengo. O que a gente tem aqui pro Felipe Luiz estar retornando? A lista é grande. De La Cruz está de volta, tá? O De La Cruz participou do treinamento, está de volta, ele que já está fora, né? Desde o jogo contra o Corinthians, é um dos jogadores, o Felipe Luiz ali pode vir a contar. Carlinhos também está. Gonçalo Plata, por causa da logística que ele jogou em Barranquilha, foi um impeditivo ali para ele, tá? Além disso, tem o retorno de Varela, Léo Ortiz, Gerson, importante, Davi Luiz e Gabigol, cara. A princípio, o tal afastamento aí do Gabigol, ele foi até agora, né? Ele retornaria agora contra o Fortaleza. Cara, essa também é de caráter pessoal, né? Mas essas situações de afasta não sei o quê. É o atacante titular do técnico, né? Aí afasta.
Aí agora é o seguinte, se tu pega um jogo contra o Fortaleza, não vence com um afastamento, você tá chamando uma responsabilidade, porque agora parece que o interesse voltou pro campeonato, né? Porque o campeonato tem uma probabilidade ali. Aí é aquilo, é a hora que você tem que bater no peito e chamar a responsa. Não, se tá afastado. Mas só que vai ficar afastado aí, não ganha do Fortaleza com um jogador que é o titular do técnico afastado. Tem que ter bronca, né, o Landim? E pelo visto, enfim. Falando sobre o Landim, foi, né, circulado já nas últimas horas pelos nossos colegas de que o Landim tem um interesse pessoal, um sonho no Calleri do São Paulo. E aí a gente vê como é que são esses desejos pessoais, né? Se você certamente tiver um colega, um amigo tricolor, por mais que o Calleri seja ali um ídolo da torcida do São Paulo, você certamente vai ouvir da boca desse teu colega, né, São Paulino, que acompanha todos os jogos do São Paulo, muito melhor do que o Landim, obviamente, a não ser que ele seja São Paulino, né? O do Calleri, que merece ser reserva, que não está num bom momento e tal. Então a gente vê, né, como às vezes o que não presta pra lá, presta pra cá, a grama do vizinho sempre mais verde. Mas a grande consideração não é o desejo do presidente. Eu acho que o primeiro é o seguinte, não se pode fazer contratações a partir do desejo de uma pessoa. Isso aí que não planeja o futebol do Flamengo, né? Porque o que o presidente do Flamengo é? Ele é um torcedor vestido de terno e gravata, fantasiado de presidente, e está na cadeira de presidente. Mas não há uma qualificação de scout, uma análise, é uma desejos pessoais. Como o Flamengo já fez contratações há períodos atrás de desejos pessoais. Muitas não deram certo e outras funcionaram, né? Mas tem que ser evitável. A consideração que deve ser feita nisso é o seguinte, a partir do ano que vem eu gostaria que o desejo pessoal fosse do Felipe Luiz, porque ele é o treinador, é ele que treina, é ele que planeja o time, da comissão técnica dele. Não necessariamente isso daria certo, mas valida muito mais o desejo pessoal do que de um dirigente. Qual o perfil do centroavante, do atacante que o Felipe Luiz quer? Porque, por exemplo, por mais que o Calleri seja um desejo pessoal do Landim, o Calleri tem as características que o Felipe Luiz tem utilizado até o momento no Flamengo como atacante. Gabigol, Bruno Henrique e Calleri, eles têm as mesmas características. Não tá dando para entender qual é a característica que o Felipe Luiz está vendo para esse cara jogar um pouco mais à frente. Qual é o perfil de atacante que ele tá vendo nesse time? Com deslocamento, qual é o tipo de deslocamento, qual é o atacante de retenção, é o atacante de segurar a bola de costas, é o atacante pivô, é o atacante de atacar o espaço, é o atacante da segunda trave, é o atacante da primeira trave, é o atacante que gosta de sair da área, é o atacante que fica, né, circulando nas costas do volante para atrair zagueiro, é o atacante que segura o zagueiro. Isso não é muito mais importante, isso não deveria ser o pré-requisito ao invés do nome, da grife, dos desejos pessoais? A gente vai ver ao longo da temporada qual vai ser o alinhamento do Flamengo ao tirar o Gabigol, quem ele vai contratar. Mas eu acho que é importante o Flamengo entender e ouvir quem escala. Porque, se depender de gosto pessoal, pode vir a ser um atleta que, cara, o técnico não utilize ou seja subutilizado no coletivo ou individual. A verdade é essa. O Calleri, talvez. Beleza? Grande abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai aqui acompanhando e o Flamengo entra numa semana importante, de jogos importantes, para ele jogar e para ele acompanhar paralelamente. Grande abraço, tamo junto, a gente vai se vendo por aqui, valeu!